Sejam bem-vindos a mais um Fala Síndico. E se você já ouviu falar em síndico profissional? Se você nunca ouviu falar em síndico profissional, então fica aqui até o final. Até rimou, né? Porque o que acontece, né? Se você é morador ou se você é síndico orgânico, que é o síndico morador, logo a gente vai ter algum esclarecimento sobre isso, né? E você acha que você sabe tudo sobre gestão condominal. Você pode estar cometendo um ledo engano, porque nós temos aqui uma autoridade no assunto para poder falar a respeito disso. Olha, o episódio de hoje ele está muito quente em conteúdo. Então fica aí, já vai dando like, porque está muito bom esse episódio. Hoje a gente está aqui com o síndico profissional Hamilton José dos Santos. Temos aqui também do meu lado Luciano Loyola, que é engenheiro e síndico morador ou síndico orgânico. E tenho aqui na minha frente o Rafael Brusco, né, que é morador de condomínio. Hamilton, seja bem-vindo primeiro, né? Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Vou te fazer uma pergunta, né? Qual que é a diferença entre síndico profissional, síndico orgânico, síndico morador? Esclarece aí para o nosso público. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite aí para a gente participar desse podcast. Tentar trazer aqui um pouco da nossa experiência na vivência dos condomínios, né? Repetindo, meu nome é Hamilton José dos Santos. Eu trabalho com gestão de condomínios, sou síndico profissional. Já atuo nessa área há 24 anos e atendo alguns condomínios aqui em Campinas e região. Bem, a diferença do síndico profissional para o morador é que nós, síndicos profissionais, a gente, não digo assim que é mais capacitado, até porque eu tenho alguns colegas síndicos moradores que são orgânicos também que se capacitam, mas não é a grande maioria no mercado. Nós, síndicos profissionais, a gente sempre está se capacitando, né? Nós temos bastante cursos, participamos de eventos, workshop, temos diversas certificações. E a gente atua somente com condomínios, né? Então, a gente respira condomínio 24 horas, dando todo atendimento a moradores, a equipe de trabalho, a fornecedores, prestadores de serviço. Então, o nosso foco é condomínio 24 horas. Ao contrário do síndico morador, que muitos deles têm a sua profissão fora, e quando ele chega em seu condomínio, depois do expediente de trabalho, ele vai despachar lá com o zelador, com a sua equipe de trabalho, vai atender moradores, mas não é o trabalho dele de síndico profissional, né? E muitos deles nem capacitação têm. Ou seja, o preparo é o grande diferencial. Preparo é o grande diferencial. Até porque a demanda em condomínio é muito grande, né? A responsabilidade do síndico é muito grande. E a gente tem que se preocupar com manutenções preventivas. As corretivas acontecem, né? Não tem como fugir delas, mas se a gente faz um trabalho de preventivo, você diminui bem a questão de manutenção corretiva. Então, tem a questão de segurança do condomínio, atendimento a moradores, prestadores de serviço, reuniões com os moradores, com a equipe de trabalho. Então, tem toda essa preocupação, né, diária dentro do condomínio. Então, a responsabilidade nossa é grande. Então, a gente tem foco só para isso. Por isso que a gente sempre está buscando capacitação, conhecimento, porque todo dia acontece coisa nova em condomínio. Você tem problema com o comportamento de moradores, discussões entre vizinhos, e ali a gente tem que ser um pouco de cada área, né? Psicólogo até, né? Mediador de conflito. Exatamente, e a gente não tem essa capacitação, ninguém é psicólogo, médico, advogado, mas nós temos esses profissionais próximos da gente para nos orientar. Pessoal, pensa o seguinte, você que mora em condomínio é uma cidade, cara.
É uma mini cidade, né? Então, tudo que você tem dentro de uma cidade, você vai encontrar dentro de um condomínio. Né? Problema com segurança, problema com lazer, problema... Nossa, briga entre vizinhos, enfim, um monte de situações aí, né? Que são bem delicadas, né? Deixa eu até aproveitar, pegar esse gancho, entre a diferença entre o síndico profissional e o orgânico. Para aquele síndico que é morador, ele gostaria de se capacitar mais, ou até mesmo virar um síndico profissional, existe alguma certificação, né? Como que esse síndico ele pode fazer para virar um síndico profissional? Eu falo porque algumas profissões você tem algumas certificações, tem que fazer um curso, passar por avaliações, ter um certificado, né, para ser habilitado e tudo mais. Para síndico profissional também tem esse tipo de certificação, ou apenas você fazer os treinamentos, capacitações e enfim, cursos? É assim, para síndico profissional precisa, né? Além da sua profissão de origem, é importante se capacitar nessa área específica. Então, no mercado existem algumas empresas aí que fazem esse tipo de capacitação. Tem muitas, né? Mas a grande maioria vende cursos e é caro e não te dá todo o respaldo, todo o conhecimento para esse mercado. Mas existem boas escolas no mercado, eu já participei, eu tenho algumas certificações e realmente o aprendizado é grande. Alguns dão cursos de 3 dias, 1 semana, foge disso aí. Eu acho que um bom síndico profissional precisa buscar uma escola, um curso que tenha uma duração a médio prazo. Assim, são cursos de 6 meses, 1 ano, porque são muitas informações envolvendo toda a área condominial. Então, não só a parte estrutural, então você tem que ter um pouco de conhecimento na parte jurídica, na parte estrutural do prédio, a questão de elétrica, hidráulica, segurança, é muita coisa envolvida. E mesmo que você não vai botar a mão na massa, você tem que saber dialogar com esse engenheiro, né? Com esse técnico. Exatamente. Então, tem alguns cursos bons aí na região que realmente capacita o síndico profissional. Ou o síndico orgânico, porque eu tenho colegas que são síndicos orgânicos e, além da experiência profissional, eles também capacitam, né? Eles participam de eventos, workshop, palestras e fazem esses cursos também, que é muito importante, porque a área condominial diariamente tem novidade. Então, sabendo o básico, o restante você aprende no dia a dia, no condomínio, né? E até mesmo recebendo esses prestadores de serviço. A partir do momento que eu chamo um engenheiro, um técnico, para ir nos condomínios, às vezes eu preciso fazer alguma obra, alguma manutenção, na conversa que eu estou tendo com ele lá, eu estou aprendendo algo sem ter aquele conhecimento técnico. Então, isso é importante também. Às vezes muda até a tecnologia, né? Exatamente. A abordagem, a maneira de você fazer uma mudança estrutural. E aí impacta no todo, né? Exatamente. E o bom síndico profissional também, ele precisa otimizar tempo. Entendeu? Então, é importante ele trabalhar com bons aplicativos, né? Porque tem aplicativos aí que você faz o checklist de toda a área comum, né? Você passa isso para o zelador, né? Treina o zelador, a equipe de trabalho para ajudar nesse checklist e você otimizar tempo. E esses aplicativos também ajudam a você divulgar o seu trabalho, porque algumas coisas que a gente faz no condomínio que o morador não vê, entendeu? Ele não vê, você sobe no telhado, você vai no fosso, você vai no subsolo. Tem alguns pontos do condomínio que são pontos cegos que o morador não está ali vendo o que acontece. E a maioria das vezes não. E a maioria das vezes. E muitas vezes é muito mais importante do que você pintar uma fachada, restaurar uma quadra. Quais aplicativos que você não abre mão de forma alguma? Ah, tem bastante, né? Mas aqueles assim, se você tiver que deletar, por
putz, esse aqui eu não deleto, mas de jeito nenhum. Você está dizendo o nome de algum ou outro, né? Um ou outro aplicativo. Eu conheço alguns mercados. Serve até como dica aí. Eu conheço alguns, trabalho com um também, a Town Square tem também, a Emily. Eu estava trabalhando com um aplicativo no meu condomínio, por exemplo, não estava legal. A empresa que eu tenho um contrato lá está desenvolvendo um aplicativo específico para nós, né? Porque aí você vai colocar ali coisas específicas só daquele condomínio que você atua, né? Então, às vezes tem muita coisa ali, muita informação que você acaba nem utilizando. Então, são aplicativos que você adapta à realidade daquele condomínio. Até para facilitar o trabalho do zelador também, né? E tem todo esse acompanhamento. Ô Hamilton, hoje a gente sabe que a tecnologia veio para ficar e para nos ajudar muito no condomínio, né? Sim. O que você tem feito lá de novidades? Por exemplo, a gente estava conversando até em off antes de começar, que você conseguiu e já instalou o sistema de armário inteligente. Qual está sendo o resultado? Como foi? Conta essa experiência para a gente. Então, Luciano, foi uma experiência muito boa, tá? Primeiro momento, nós tivemos resistência por parte de alguns moradores, né? Devido à novidade, né? Devido à novidade, tecnologia, será que vai funcionar, entendeu? Essa resistência natural, faz parte, mas eu tive que fazer 2 assembleias, porque a primeira, o quórum foi muito baixo, eu acho que os moradores teriam que participar mais, e na segunda assembleia o público foi maior e a gente pôde mostrar ali tete a tete, conversando pessoalmente, as pessoas tirando dúvidas, né? Levei o representante da empresa e a gente conseguiu implantar o armário aí a coisa de 20 dias atrás. Funciona bem, vale a pena, pelo menos com a empresa que eu contratei, sim. Então ficou legal, está funcionando muito bem. O resultado realmente é muito bom, né? Funciona. Muito bom. Porque a ideia disso é justamente não sobrecarregar a portaria, né? Exatamente. Porque a gente sabe que a portaria, o movimento é muito grande diariamente ali, né? E às vezes está chegando mercadoria, ele está atendendo o telefone, ele está tendo que atender uma pessoa que está querendo pegar uma mercadoria na portaria. Quer dizer, esse processo pode demorar e o armário é justamente para aliviar para o morador, né? E quando eu fiz a apresentação, eu coloquei esses pontos também. Né? Eu falei, olha, mostrei a foto da portaria, a quantidade de volumes que chegam diariamente lá. Falei, olha o risco que o porteiro está tendo ali, exatamente, o controlador de acesso. Ele, se bobear, ele tropeça. Tanta encomenda que tem ali, é perigoso. E como a função dele é controlador de acesso, ele está deixando de fazer essa função, que é atendimento, e está apenas recebendo, ocupando a sua maior parte do tempo, recebendo, registrando e entregando encomendas. É isso aí. E mostrei os riscos, mostrei a questão jurídica, no caso trabalhista, alguns pontos, porque isso dá acúmulo de função e o condomínio poderia ficar correndo esse risco. Inclusive, eu estou adotando no condomínio lá, que eu no meu também. Já, eu acho que amanhã já começa a funcionar. Pode dar sequência que você vai ver, vai ser um sucesso. Eu garanto, porque o meu condomínio está funcionando muito bem, é prático, os moradores estão gostando muito, porque ele vai lá e retira, ele não precisa ficar esperando um atendimento na portaria, às vezes da fila, principalmente horário de pico, né? É isso aí. O porteiro está tendo outros atendimentos, o morador tem que ficar esperando, às vezes acumula 3, 4, 5 moradores esperando para retirar a sua encomenda, e tem todo um procedimento que ele tem que registrar no sistema. E no armário locker não, ele vai lá, ele recebe um código no WhatsApp, ele vai lá, clica em retirar, digita o código, a porta abre, ele retira a encomenda e sai feliz. Facilita bastante a vida do condômino, né? Ou seja, é uma coisa que é o ponto que pega, né? Se você não tem o preparo, não acompanha as atualizações do mercado,
você jamais vai saber que existe um locker que faz esse tipo de coisa. Ou seja, é uma solução que você pode estar trazendo para o seu condomínio e que se você não souber a respeito disso, se você não for atrás, você jamais vai saber. Né? Então, se manter essa atualização. Como é que está o mercado de síndico profissional? Então, Rafael, o mercado de síndico profissional hoje no Brasil está assim. O Brasil tem aproximadamente 520 mil condomínios, né? Desses 520 mil condomínios, moram aproximadamente 80 milhões de pessoas, né? E dessas 80 milhões de pessoas, esse mercado ele investe aproximadamente 190 bilhões por ano entre serviços administrativos e serviços assim de contratações, né, de prestadores de serviço em geral. Então é um mercado que movimenta bastante, né? E em 2013 havia no Brasil, nos condomínios do Brasil, 7% de síndico profissional. Em 2018 subiu para 18%. Em 2023, agora atualmente, em 2025, já se fala em 40% de síndicos profissionais atuando em condomínios no Brasil. Então, e a perspectiva que nos próximos 5 anos, essa demanda de síndico profissional vai chegar de 25% a 30% nos próximos anos. Por quê? Porque essa é a realidade do mercado. O mercado está buscando hoje profissionais capacitados, qualificados, que atua somente em condomínio. Então, a figura do síndico morador hoje, com o tempo, vai diminuir bem. Com algumas exceções, né? Hoje nós temos moradores que são engenheiros, que trabalham indiretamente nessa área de construção civil, que ele já tem. Luciano, por exemplo. Caso do Luciano, que ele é um engenheiro civil, facilita bastante. Então, o Luciano é um tipo de um síndico orgânico, síndico morador, que com certeza ele faz um excelente trabalho. Por quê? Por causa do conhecimento técnico que ele tem. Isso aí. Mas isso são raros. É raro. Então, a maioria dos sim tem a sua profissão fora do condomínio, né? Então, ele tem uma atividade fora. Então, ele chega no seu condomínio no final do expediente, 18 horas, 19 horas. Às vezes, ele tem que despachar alguma coisa, aí é morador, ele está com uma lista de demanda ali. Então, ele não vai conseguir fazer um trabalho de qualidade, porque a responsabilidade em cima do síndico é muito grande. E é mesmo. E, independente do síndico ser profissional ou síndico orgânico, a gestão tem que ser profissional. Mas ainda existe resistências, né, de alguns condomínios de quererem profissionalizar, colocar um síndico profissional, tirar aquele síndico morador, porque os moradores preferem aquele síndico ali. Tem muitos condomínios também que vem na convenção do próprio condomínio que o síndico ele tem que ser morador. Tem que ser morador. Tem muitos condomínios que acontece isso. Mas aí ele está perdendo muito esse jogo, né? Sim, porque o que acontece? Infelizmente, a boa parte dos moradores, assim, em geral, eles não participam diretamente na vida do condomínio, e é importante. Os moradores precisam participar da vida do condomínio. São raros os condomínios que têm essa participação efetiva dos moradores, do conselho, entendeu? Então, deixa na mão do síndico, e se o síndico é morador, se ele não tem essa capacitação, fica complicado. Porque a demanda é grande. Você falando numa situação dessa, eu só me tornei síndico justamente porque, se fosse há 3 anos atrás, não seria. Sim. Por quê? Porque eu não tinha tempo. Sim. Eu não tinha tempo para dedicar ao condomínio, porque o condomínio, assim, ele exige dedicação. Então, hoje eu tenho tempo para me dedicar pelo menos 4 horas todos os dias no condomínio. Caso contrário, não daria conta. E o síndico não profissional... Você tem que estar lá todo dia, 4 horas, pelo menos, para resolver os problemas. E, Luciano, você que é um síndico morador qualificado, eu já te conheço já há algum tempo,
Só quero deixar claro que o síndico profissional, ele não substitui o síndico morador. Não, claro. Ele só ele só complementa a gestão. Né? Por quê? Porque a gente respira condomínio 24 horas por dia, a gente se capacita muito mais que um síndico morador. Por quê? Porque ele tem a sua atividade fora do condomínio, ele não tem esse tempo Então é todo. possível ter uma coexistência de 2 síndicos dentro de um mesmo condomínio? Sim. Mas assim, como a tendência, eu já mostrei números aqui, né, de fontes que a gente busca aí no mercado, fontes confiáveis, Síndico Net, Datafolha, né? A tendência do mercado é ter síndico profissional, por causa disso. Ele tem uma qualificação melhor nessa área específica e devido à demanda. Eu conheço vários síndicos moradores, como também conheço vários condomínios, mesmo não conhecendo o síndico, mas eu tenho colegas, parentes que moram nesse condomínio, que o síndico troca uma gestão de alto risco, de alta responsabilidade por apenas uma taxa condominial. Quer dizer, o risco é muito grande, não vale a pena se arriscar para ser síndico para trocar uma taxa de condomínio. Porque quem responde criminalmente, judicialmente pelo condomínio é o síndico, não é conselho. Exatamente. Infelizmente, desculpa conselheiros que vocês estão me ouvindo aí, vocês têm que entender que a responsabilidade da gestão do síndico, do condomínio, é do síndico. É isso aí. O conselho, o próprio nome já diz, ele é conselho, ele é conselheiro. Ele ajuda na gestão do síndico. Mas só na parte fiscal também. Só na parte de fiscal. Só na parte ele fiscal. Fiscaliza contas, ele pode dar sugestão, opinião, mas a resposta final, a decisão final é do síndico. Mas a prática acontece outra coisa, é isso? E aí vira uma pasmaceira. Eu tenho colegas síndicos profissionais aí que reclamam muito a respeito disso, né? Que fica difícil a gestão no condomínio porque o conselho quer mandar mais do que ele, né? Quer dar ordem para o síndico, falar, você tem que fazer desse jeito, daquele. Só que na hora de responder, quem responde é o síndico. Então, assim, o síndico, independente se é profissional ou se é orgânico, ele precisa fazer uma gestão profissional, né? Então, ele tem que ter transparência, ele tem que trabalhar com compliance. É isso aí. Entendeu? É muito importante. Ele ser proativo. Transparência em que sentido? Ele divulgar todo o trabalho para a coletividade. Ele faz a reunião mensal com o conselho, porque precisa fazer, despacha ali algumas coisas, confere e passa de contas, mas ele pode e deve divulgar o seu trabalho para os moradores. Não importa se ele vai fazer um serviço pequeno, camuflado, quando tira a foto, manda os moradores participar. Porque quando ele olhar o demonstrativo de despesa e receita, mas gastou esse valor naquilo, mas aí ele vê foto hoje. Por isso que eu falei que hoje os aplicativos otimizam muito o tempo. O síndico ele pode mostrar todo o seu trabalho, mostrando fotos para os moradores utilizando o aplicativo. E também a participação dos moradores também, né? Milton, eu sou muito favorável à tecnologia, porque eu acho que ela veio realmente para ajudar. E uma parte que a gente sempre se preocupa, pelo menos eu me preocupo bastante, é segurança. O que você tem feito nessa área de segurança que você acha que lá no teu condomínio você teve um bom resultado e que pode ser que ajude outros síndicos na visão que você está tendo? Segurança é uma preocupação muito grande dentro dos condomínios, independente do porte do condomínio em que você Eu acho que tem que ser a preocupação número 1. A preocupação pelo menos é a segurança. No meu modo de entender. E a segurança, todos têm que fazer parte. Alguns moradores entendem assim, tem câmera com IA, tem alarme, tem cerca elétrica, tem dispositivo, tem facial, portaria bem treinada, segurança. Agora, os moradores têm que fazer parte do processo de segurança, porque ele é o principal.
Não adianta o condomínio investir em equipamentos. E hoje, cada vez que eu participo de eventos, workshops, que tem em Campinas, região, em São Paulo, você vê muitas novidades. Muito mesmo. Só que os especialistas falam, não adianta você ter tudo isso se você não treinar bem a sua equipe e os moradores. Os moradores têm que fazer parte da segurança. Não, na convenção, no regulamento interno dos condomínios, tem lá os direitos e os deveres. Hoje tem aplicativos, por exemplo, a grande maioria dos aplicativos, os moradores liberam as suas visitas sem ficar passando pelo processo da portaria. Facilita, otimiza tempo. Sim, sim. Agora, tem moradores que a responsabilidade é dele. Né? Você sabe que dentro de condomínio, até em condomínio de alto luxo, tem pessoas com periculosidade lá. Acontece. Sim. Né? E então a responsabilidade é do morador. Agora, se ele liberar acesso de pessoas, né, problemáticas, né, nem sempre a gente consegue pegar, né, pelas câmeras e tal, mas pode causar um problema sério. Então, a participação dos moradores no processo de segurança é primordial. E você tem investido em câmeras, alguma coisa assim? Você pega nisso aí também? Sim, pega. E tem que ser câmeras boas, né? Não adianta você pôr câmera por ter. Olha... no mínimo uma Full HD, né? Senão você não Exatamente. consegue visualizar quem é que está ali na frente. Eu tenho um condomínio que eu atuo, por incrível que pareça, a gente não tem problema interno. Nós temos problemas externos na esquina assim, do condomínio que às vezes passam lá, tentam furtar objetos de carro e tal. Então é comum os visitantes, ou até do condomínio da frente, virem solicitar imagem para nós. Lembrando que as imagens, a gente não pode sair cedendo para o morador. Tem regras, tem lei específica para isso. Ele pode ir lá ver, lá na administração. A gente mostra... Isso. Mas a imagem você não pode passar. Quando envolve outras pessoas, envolve terceiros, a gente orienta, olha, precisa de um boletim de ocorrência. Né? Eu posso mostrar, você vê aqui, mas disponibilizar para você a imagem, você precisa fazer boletim de ocorrência e solicitar para o delegado lá, solicitar a imagem para o condomínio. Aí a gente cede. Isso acontece comigo, às vezes, o morador ele pede a imagem e fala, infelizmente eu não posso te mandar a imagem, mas você desce aqui, você pode ver o que aconteceu sem problema nenhum. Então, é um treinamento constante, comunicados constante, né? Às vezes hoje, graças a Deus, aí a IA veio para nos auxiliar bastante, né? Sim, sim. Tem pessoas que falam assim, a IA veio para substituir. Não, a IA não veio para substituir ninguém. Ela veio para agregar, desde que você saiba usar essa ferramenta. Como é que você tem utilizado essa ferramenta da inteligência artificial para te ajudar? E isso é até legal para síndicos, né? Fica a dica aí. Sim. Eu já participei de alguns eventos, já fiz um curso. Tem um xará de vocês aí, Rafael, com o Hub lá em São Paulo. O cara é sensacional, sensacional. E ele disponibiliza para nós alguns links aí para a gente aprender o básico, né? Porque aí você teria que fazer um curso bem Quais extensivo. exemplos de aplicações que, então, assim, que o síndico pode usar? Hoje, o que o IA ajuda os síndicos? Perfeito. Por exemplo, comunicado, né? Antigamente, eu tinha que sentar no computador ali, no notebook, elaborar um comunicado para os moradores, para qualquer coisa, comportamento, um problema que aconteceu, uma notificação. Então, você tem que, né, pensar o que você vai escrever, tem que tomar cuidado com o que vai escrever ali, bolar uma boa circular e disponibilizar para os moradores. Hoje eu faço isso na IA, entendeu? Então, tem prompts próprios aí para isso, ou a gente cria prompts para isso, e ele monta com imagens, com figurinhas. Para quem Se não quiser sabe, botar esse rostinho bonito que eu tenho aqui, eu ponho também em formato de... Só para esclarecer o público leigo, que nunca ouviu falar a palavra IA é inteligência artificial. Né? Existem aplicativos de diversas big techs, ou seja, grandes empresas de tecnologia, que já disponibilizam para você utilizar no próprio celular.
Gemini, GPT, ChatGPT, né? Esses são 2, mas tem vários. Tem Grok, que é do Elon Musk. Enfim, tem várias inteligências artificiais. E prompt é o comando que você dá, né? Que é simplesmente uma solicitação. Por exemplo, para deixar bem claro o que seria esse prompt. Você vai no restaurante e você faz um pedido, me vê um cafezinho. O cafezinho é o prompt. Né? E a entrega, quando ele for entregar, o garçom for entregar o cafezinho para você, é o resultado, é a resposta do prompt que você pediu. Quanto mais específico você for na solicitação, mais específico será o prato que o garçom vai te servir, não é isso? Exatamente, e eu vou muito além disso. Hoje eu uso o IA, inteligência artificial, para poder fazer análise de balancete, demonstrativo de despesa e receita, analisar contratos, avaliar propostas. Então a gente consegue otimizar, fazer uma análise em minutos. E lógico que eu tenho o departamento jurídico do condomínio que nos auxilia aí na parte de contratos, mas eu já faço uma prévia antes. Quando eu estou prestes a fechar o contrato com alguma empresa, eu peço para eles mandarem um contrato, eu dou algumas dicas, isso não pode faltar, isso não pode faltar, isso não pode faltar. Aí você manda o seu modelo para mim, eu vou analisar. Eu jogo no IA lá, ela faz uma análise desse contrato, dá uns pontos aonde positivos, aonde pode melhorar, o que pode alterar. Já faço a alteração, falo, olha, e mando para o jurídico do condomínio completar, né, algumas cláusulas ali. E aí depois vem a discussão comercial, a análise. Então isso otimiza muito tempo, né? Balancete, então você vê, agora em janeiro a maioria dos condomínios fazem a previsão orçamentária. Lógico que é papel da administradora fazer isso. Sim. Mas eu faço isso paralelo também. Então eu pego o demonstrativo de despesa e receita do ano todo, jogo lá, crio um prompt para aquilo lá e ele analisa tudo, mostra gráficos. Segundos, é coisa de... A hora que eu escrever os prompts, é coisa de 2, 3 minutos. Aí você ajusta, né? E coisa que se você fosse fazer manualmente, levaria quanto tempo? Nossa! Muito mais que 1, 2 dias, né? Porque a correria do nosso dia a dia não dá tempo. Então vocês têm que parar um período lá, às vezes fora do horário. Bem, agora eu vou avaliar, vou jogar no computador, montar planilhas, né? No caso do Luciano aí, com certeza já usou muito Excel na vida, você perde tempo. Quem é especialista em Excel, tudo bem, você já tem as fórmulas prontas lá. Então a gente que é um pouco leigo, né, não tem todo esse conhecimento em Excel básico, graças a Deus eu conheço, porque a gente já usava nas empresas onde trabalhou. Mas quando joga no IA é outra conversa, é outra coisa, é outro... facilita. É absurdo, facilita, otimiza muito o nosso tempo, né? Então, a inteligência artificial na área condominial e para síndico, para administradora também, mas eu estou falando como síndico, realmente agrega muito e facilita. E eu estava fazendo esse comentário da segurança, porque você sabe que aqui na associação nós estamos em parceria com a SIC, né? Que a gente quer transformar não só o nosso bairro, mas a cidade em geral, numa situação mais confortável na medida da segurança, né? Que a gente sabe que hoje a marginalidade tem aumentado gradativamente, ano a ano, né? E você fez alguma coisa nesse sentido já, de tentar colocar a SIC para tentar te auxiliar nisso, para eles conseguirem ajudar nesse processo de segurança? O que você tem feito nesse sentido? Então, o síndico, a preocupação dele não é dentro do condomínio, na parte interna do condomínio, né? Esse é o principal. A gente tem que se preocupar o entorno do condomínio. Sim, isso é importante. Principalmente. Então, envolve segurança, envolve acessibilidade,
envolve uma série de coisas que você precisa facilitar a vida do morador. Eu dou exemplo do condomínio onde eu moro, por exemplo, que é um condomínio grande, né? São mais de 300 unidades. Nós temos 2 avenidas laterais do condomínio. Eu falo avenida porque a rua é tão larga que parece avenida, né? É bem parecida com Francis, um pouquinho menor, mais estreita, mas são ruas muito largas. O que acontece? Velocidade de veículos, moto, o morador não consegue atravessar a rua, não conseguia, né? Então foi feito um trabalho, né, de reuniões na INDEC, mostrando fotos, vídeos. Acontecia alguns acidentes ali próximo, então a gente filmava. Então, quantas reuniões não foram realizadas lá na INDEC para mostrar para ele, gente, precisa de colocar obstáculo, precisa colocar uma sinalização melhor para evitar velocidade alta, melhorar a sinalização. A questão da segurança, morador tinha que andar 1 quadra para chegar no ponto de ônibus. Quantas mulheres não foram assaltadas, né? Saindo cedo, chegando tarde da noite, sozinha, descendo a avenida lá. Infelizmente, os marginalzinhos ali da região assaltavam para roubar celular, entre outras coisas. Então, a gente conseguiu fazer com que a IDEC mudasse o fluxo e a direção das ruas adjacentes ali do condomínio. Legal isso. Para poder colocar, além da sinalização, trazer ponto de ônibus. Hoje o ponto de ônibus, por exemplo, que ele faz a rótula, no bairro onde eu moro, a rótula seria assim: ele pega a rodovia, ele sai do bairro, ele pega a rodovia Santos Dumont, Prestes Maia, Moraes Salles, Prefeitura, Orozimbo Maia, segue no Terminal Central, João Jorge e segue a bairro. Hoje os moradores que dependem do transporte público pegam ônibus na esquina do condomínio. Legal. Entendeu? Então, antes eles andavam 400, 300, 400 metros. Então, isso trouxe mais segurança, praticidade e facilidade também no transporte. Eu bato muito nessa tecla, por isso que às vezes as pessoas pensam que o síndico fica preocupado só do muro para dentro, né? Não. E é o contrário, né? A gente também está preocupado com o externo ali, né? Exatamente. E como ali o bairro começou a crescer, desenvolver bastante, a gente começou a também discutir a questão do asfalto próximo ali também, né? Então, foram muitas reuniões com prefeitura, com o INDEC, mostrar para eles a necessidade, né? Por exemplo, na rua do meu condomínio, por exemplo, era mão dupla. O horário de pico era complicado, porque você tinha van escolar, que era direto, das 5 às 19 horas, van escolar, subindo, descendo, e eu tenho um condomínio na frente, né? Então, moradores saindo e entrando nos 2 condomínios, acontecia muita muvuca, e nessa muvuca acontecia discussões, brigas também, né? Infelizmente. E já chegaram a vias de fatos em algumas vezes. Então, a gente mostrou tudo isso para a INDEC. E fiz abaixo-assinado no condomínio. Falei, gente, vamos mudar a direção, vamos fazer só subida. E vai evitar toda essa confusão, né? Então, antes o pessoal vinha pela rua de cima, descia, tem o pessoal de baixo. Não, agora só sobe. Então, para quem sai, sobe, para quem chega, vem pela rua de baixo. Sim. Então, está ali no pontilhão próximo ali da rodovia Santos Dumont, perto da De Pascoal. Então, ficou muito prático. E está construindo vários condomínios também, e isso está ajudando também na segurança, né? Então, tem muito fluxo de pessoas, veículos, então a questão da segurança também melhorou. E a praticidade. Então, o síndico tem que se preocupar também com as coisas em torno do condomínio. Sim. Né? Isso é importante. Então, a gente sempre tem um político próximo ali. Eu tenho uma pessoa que ainda não é vereador, mas
Acredito que na próxima eleição será, porque ele faz um bom trabalho na região. Então, a gente sempre está junto aí nas reuniões, lá na prefeitura, na INDEC. Isso é importante. Até porque pensar o entorno é você pensar na valorização do próprio condomínio. Sim. Né? E isso é uma dica que fica aí para você que é síndico, que só pensa do muro para dentro, né, e não está muito interessado no teu entorno. Só pensa no seu quadrado. Exato, só no seu quadrado. Você está completamente equivocado, amigo. Porque você está fazendo com você mesmo, que é proprietário do teu condomínio, você está equivocado. Sabe por quê? Porque você comprou o apartamento que você mora, você é morador do condomínio, não está nem aí para a rua, para frente do teu condomínio, aí tem assalto, tem problema na rua, isso, aquilo, outro. Você acha que vai valer quanto, né? O morar no teu condomínio? Você acha que vai ser fácil vender um apartamento ali? Você está acabando com o teu entorno quando você não faz isso. E um agravante ainda por cima eu levanto aqui. Né? Um síndico não conversar com o outro. Né? Cada um fica fechado no seu mundo e um não conversa com o outro. Pessoal, o apartamento, o prédio vizinho tem que conversar com o síndico do vizinho, tem que conversar com o outro para tentar mudar o teu entorno ali. Né? E aí, a importância também da associação, de você conversar, trocar essa ideia e encaminhar essa solicitação à associação, né, do bairro. Por quê? Porque a associação do bairro, ela tem força política, ela tem muita representatividade, ela representa o bairro. Imagina o quanto que isso não impacta quando você chega num vereador para poder fazer a mudança. Ele vai te escutar. E ele vai correr para poder fazer a mudança. Por quê? Porque ele está preocupado com as eleições também. Né? Então, é uma coisa que leva a outra. Não é isso, Luciano? Não, é bem isso mesmo. Não é esse o raciocínio? Exatamente. Eu acho que, como eu sempre digo, segurança em primeiro lugar. Sempre. Né? Porque nós temos que pensar nisso, porque hoje nós temos nos condomínios, pelo menos no meu, na faixa de 15% a 20% são pessoas mais idosas já. Então são pessoas um pouco mais sensíveis a essa situação. São mais fragilizadas, vamos pôr assim, né? Porque o marginal, geralmente ele é covarde. Sim. Ele vai atacar quem? Crianças e idosos. Então, quando a gente tem um idoso no condomínio, ele vai sair à noite para andar com o seu pet ou fazer alguma coisa, há uma preocupação com o condomínio. No condomínio, por exemplo, no meu caso, que eu fico, e agora? A gente tem que dar uma segurança para os nossos moradores também. Então, por isso que eu sempre digo que temos que nos preocupar com a segurança tanto interna quanto externa. E a união, como eu sempre digo, né, uma corrente é formada por elos. Exatamente. Cada síndico sendo um elo e a gente se for fortalecendo, formando uma corrente para que naquele bairro que a gente mora a gente tenha essa segurança, pô, todo mundo sai feliz. É o que a gente sempre está buscando. Eu vejo uma certa dificuldade, até mesmo dos síndicos. Eu lido muito com síndicos, o Hamilton sabe, dessa conversa, comunicação entre os síndicos. Eu vejo que existe sim uma diferença, não vou generalizar, óbvio que não, mas entre o síndico profissional e o síndico orgânico, pelos vários motivos que você já falou, mas eu vejo que não existe essa comunicação, esse elo que o Luciano mencionou, entre os síndicos, porque a gente que está aqui no dia a dia da associação, a gente vê que todas as ações onde os síndicos se envolvem, se comunicam, se conversam, é totalmente diferente do que uma outra ação que os síndicos, cada um vê o seu devido espaço ali e não pensa numa comunidade como um todo. Dos síndicos que eu conheço aqui do bairro, nos condomínios, eles têm feito um trabalho até que razoável. Muitos até um trabalho muito bom. Então eu não vejo... o que a gente realmente sente falta é que a gente sempre bate nessa tecla, né? Transformar a associação na casa do síndico. Sim. Para a gente vir aqui debater ideias, soluções, porque uma associação forte é para isso que ela serve. A gente fazer dela a casa nossa, para que aqui a gente troque ideias, um fala
O que foi bom no teu condomínio pode ser bom para o meu condomínio. O que foi ruim no meu, às vezes, para você falar, não tinha pensado nisso, eu acho que eu não vou fazer. Sim. Quer dizer, essa troca de ideia é muito Exatamente. importante mesmo. Profissional, há quanto tempo que você é síndico profissional? Eu já atuo nessa área há 24 anos, né? Antes de eu ser síndico, eu trabalhei na última empresa, uma das últimas empresas foi na 3M do Brasil, uma multinacional americana, e trabalhei lá por 12 anos na área comercial administrativa. Na época, né, ela passou por um processo de reformulação, acho que o Brasil vivia uma crise muito grande, o mundo também, ela teve que fazer uma reformulação geral lá, envolvendo todas as áreas, desde um diretor até um simples funcionário ali. E nesse período eu também estava dentro desse processo de reformulação, tive que sair da empresa. Lógico, ela deu todo o respaldo, uma empresa maravilhosa. E aí, fui trabalhar em outras empresas, em São Paulo também, clientes me convidaram, mas eu não me adaptei. E aí, o que aconteceu? O meu condomínio, ele demorou 10 anos para ser construído, porque ele era sistema de construção. E nesse período, o que entrava de recursos, devido ao alto custo de material, insumos, na área de construção civil, não andava a obra, não andava, e a gente tinha uma associação lá dentro, eu fazia parte dessa associação, só que eu fazia parte do financeiro, eu era na área fiscal. E mesmo trabalhando na 3M, então a gente sempre estava fazendo reuniões, discutia, para que a coisa caminhasse mais rapidamente, né, ao término das obras, né. Em novembro de 2001, foi entregue o condomínio e eu perdi o emprego em outubro. E, poxa, aqui no Brasil, tudo depois do carnaval, né? Tudo depois do carnaval, era mais ou menos assim na época. Bem, eu vou me candidatar a síndico, eu já estava me inteirado na associação, a gente fazia todo o acompanhamento, a administração da obra junto com a construtora. Eu falei, eu vou me candidatar a síndico, só que eu fui mais ousado, eu vou fazer autogestão, né? Então, a minha experiência nas empresas onde eu atuei me deu bagagem para entrar nesse desafio. Então, eu já estava inteirado nos problemas do condomínio ali. Eu falei, olha, eu vou ter um computador aqui, tem a contadora que vai emitir as guias de recolhimento, fazer o demonstrativo de despesa e receita. Naquela época era tudo Excel, né, balancete, né? Balancete. E tinha uma conta no banco. Então, era uma coisa bem básica e eu fui aprendendo no dia a dia, achando que eu ia ficar 5 meses só, né? E aí que veio o problema. Hoje. Era eu no campo, cuidando de tudo, e eu tinha um advogado que cuidava de toda a parte jurídica. Então, a minha vida foi frequentar prefeitura semanalmente, fórum, Receita Federal, Sanasa. Então, era todo dia indo atrás desses para tentar resolver o problema do condomínio, porque foi feita uma entrega parcial. Então, nós tínhamos que fazer permuta, transferir alguns moradores para as outras unidades, fechamos 4 torres lá, achando que eu ia ficar alguns meses. Quando eu fui ver, eu já estava há 3 anos, 4 anos, a minha contadora até puxou meu olhar. Meu, você não está recolhendo INSS? Eu falei, é mesmo, esqueci. Tive que, né, voltar a recolher INSS e eu não tive mais como sair. Então, foi uma escola, eu pratiquei tudo isso no condomínio, eu aprendi tudo isso no condomínio na prática, né?
E aí foi uma grande escola, uma grande faculdade para mim, foi incrível. Eu tomei gosto para isso. Consegui regularizar o condomínio, tirar o habite parcial, tudo. Isso em 2001. Em 2009, tinha 4 torres inacabadas lá. Começou a sair propaganda aí na TV falando do Minha Casa Minha Vida. Procurei a Caixa Econômica Federal, falar com o gerente habitacional lá. Aí me levou na superintendência, conversei lá, olha, mostrei fotos, naquela época não tinha celular, na maquininha mesmo. Tirei foto, revelei e levei lá, ó, eu tenho esse condomínio aqui, tem 4 torres inacabadas, e tem como entrar nesse programa Minha Casa Minha Vida? Ah, dá sim, vamos conhecer o condomínio lá. Eles foram lá no condomínio, o pessoal da Caixa Econômica, olharam tudo lá, falaram, olha, a gente vai dar uma lista grande de itens para você levantar para nós, você precisa ter uma construtora que tem a Geric aqui, e aí a gente vai avaliar. Aí eu fui correndo atrás de construtora, achei uma em Mogi das Cruzes que queria fazer trabalho aqui em Campinas, fizemos reuniões na Caixa e fechamos o contrato. Só que para fechar contrato demorou 1 ano, porque se você não cumprir todos os requisitos, volta na estaca zero, você tem que começar tudo de novo. Sim. E aí, em 2009, 2010, a gente conseguiu concluir o condomínio. Nós somos o primeiro programa Minha Casa Minha Vida de Campinas. Até a prefeitura foi lá fazer propaganda, foi prefeito, foi todo mundo lá. Mas tudo bem, a gente tem que fazer média com político também, fazer o quê? Mas quem correu tudo atrás, com muito orgulho. E com esse conhecimento todo, eu falei, poxa, eu já estou capacitado. E aí veio a história de síndico, né? Síndico profissional começou lá em meados de 2010, 11, 12, 13. Tanto é que eu falei agora há pouco para vocês que em 2013 havia somente 8% de síndicos profissionais nos condomínios. Então, ninguém sabia que síndico profissional, quem é esse cara aí, o que ele vem fazer no meu condomínio, né? Então, estava começando. Aí foi a grande escola, onde eu estou até hoje há 24 anos. Então, 24, eu já fui reeleito 12 vezes no meu condomínio. Né? Uau, hein? Sou o primeiro e único, estou lá até hoje, graças a Deus está indo bem. Lógico, ninguém fica eternamente, pode ser que um dia eu vou ter que sair, de uma forma ou de outra, mas eu vou deixar um bom legado lá. E essa minha experiência me levou a buscar outros condomínios e o aprendizado levar para colegas também, né? Eu tenho muitos colegas síndicos, né? Falam, nossa, você está há 24 anos, você... O que você fez nos condomínios nesse tempo todo? Então, assim, a gente tem grupos de síndicos, né? Eu tenho grupos de síndicos no Brasil inteiro, a gente se interage. Hoje é muito comum eu chegar num grupo de síndicos, gente, eu estou precisando de um bom eletricista, de um bom encanador, as pessoas indicam. Então, a partir do momento que o Luciano, por exemplo, ele estando no grupo lá, ele indicar, é porque aquele profissional fez um bom trabalho no condomínio, entendeu? E isso vai garantir com que, se eu contratar ele, vai fazer um bom trabalho também. Milton, olha, a riqueza de informação que a gente tem aqui, ele é uma pessoa assim ele tem muito conteúdo, gente. Tem muito conteúdo. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas é uma pessoa que, quando a gente puder, a gente vai trazer de novo aqui para conversar com a gente, porque é muito importante todo esse conhecimento, que essa bagagem que o Hamilton tem como síndico profissional, para a gente poder também estar passando para síndicos orgânicos e vocês, moradores. Só por último, assim, antes da gente terminar, a gente não vai ter muito tempo para prolongar, que já está terminando aí o tempo. Que dicas que você pode passar, os pontos que essas pessoas que os condôminos devem observar para poder contratar, para decidir realmente a contratação de um síndico profissional? Bem, é muito importante que os moradores do condomínio participem, né, da gestão do condomínio, né? Porque ali é o seu lar, é onde muitos, né, compraram através de financiamento, vão morar muitos anos, né? Então ali ele vai criar um laço, né? Vai criar famílias, vai ter amigos, amizades. Vai ter inamizades também? Tem, porque faz parte, a gente lida com pessoas, mas por isso que o papel do síndico está ali para intermediar essas situações aí, possíveis situações de atritos, né?
É muito importante a participação dos condôminos, né? E saber o que está acontecendo na gestão. Então, cobrar do síndico. Por isso que é importante o síndico ser proativo, né? Ele sendo proativo, além de ser proativo, ele vai passar todo o seu trabalho para os moradores, através de um aplicativo, mesmo que não tenha aplicativo, uma postagem que ele faz lá, que ele coloca no elevador, não importa, manda cartinha. Os moradores saber como está sendo a atuação dele lá. E a preocupação maior é com as obrigações legais e também manutenções preventivas, né? O síndico ele tem que se preocupar com as preventivas, né? Sempre. Então, limpeza de caixa de gordura, esgoto, caixa d'água, detetização, os itens de segurança, que são extintores, mangueira. A cada 5 anos, que já não são mais 5 anos, já caiu para 3 anos o AVCB. Antigamente você renovava o AVCB a cada 5 anos, agora caiu para 3. E a tendência é diminuir. Vai chegar um momento que eu acredito que vai chegar aí no 1, 2 anos, né? A preocupação da segurança é muito grande, porque a gente não sabe o que os moradores colocam dentro das unidades. O síndico tem que mostrar o seu trabalho para os moradores, não negar nada. Disponibiliza convenção, regulamento, contratos, atas de assembleia. Se você tem aplicativo, ótimo. Todos eles constando no aplicativo. Coloca lá. É isso aí. Faça uma gestão transparente. O síndico que faz uma gestão transparente não precisa ter preocupação com nada. Deixa os moradores terem acesso a tudo. Ou seja, se o morador identificou que está com má gestão, o condomínio está caro, mesmo assim não se tem muita reforma, alguma coisa está acontecendo. Sim. Né? E tem problemas muito claros para os moradores, ou seja, numa situação dessa, a melhor coisa é decidir em assembleia a contratação de um síndico profissional. É isso? Exatamente. Porque se o síndico morador, se ele tiver a capacitação, igual o nosso colega Luciano aqui, porque ele se preocupou em capacitar, e ele já tem uma profissão que ajuda na gestão, no gerenciamento do condomínio, que não é o caso da maioria, que querem ser síndico por trocar uma taxa condominial e ter um monte de responsabilidade. Então, se não é a sua área, não atua porque é perigoso. Perfeito. É perigoso. Então, dá na mão de especialista, naquela pessoa capacitada, que respira condomínio 24 horas. Os moradores têm que entender que o síndico ele não precisa estar no condomínio 24 horas, mas ele tem que estar presente 24 horas no atendimento, no celular, em aplicativos, isso é importante. Então, qualquer problema que está, a comunicação tem que ser rápida, ele tem que agir rápido e levar essa confiança para os moradores. Para as pessoas que querem te contatar, qual que é o seu contato, Hamilton? 19 997 92 4661. Que é o teu WhatsApp, né? Meu WhatsApp. Ou no e-mail hjsíndicoprofissional@gmail.com. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É muita coisa aqui que a gente aprendeu. Mas fica com a gente, que não deixa de dar like, não deixa de acionar o sininho, né? Não deixa de compartilhar, hypar esse vídeo para mostrar para mais pessoas ainda, pessoas que precisam fazer essa mudança no condomínio, né? Contratar um síndico profissional. E muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado também pela sua audiência.